Olá, eu sou o professor Júlio César Hidalgo e estou aqui para conversar sobre um assunto muito comum em provas e concursos, os agentes públicos. Afinal, quem são os agentes públicos? Vamos lá? Vamos imaginar que você tem um conjunto e dentro desse conjunto nós temos todas as pessoas físicas que exercem uma função pública. Pois bem, esses são agentes públicos. Anota aí. Toda pessoa física que exerce uma função pública. Só que dentro desse conjunto de agentes públicos eu tenho vários subconjuntos, quer dizer, eu tenho várias espécies de agentes públicos. O primeiro subconjunto que a gente vai ver aqui é dos agentes honoríficos. Quem são os agentes honoríficos? Aquelas pessoas que, pela sua reputação muito íntegra e ilibada, ou pelo seu conhecimento técnico, são nomeados ou convocados para exercerem uma função pública. Então, por exemplo, mesário de eleição. Esse é um exemplo de agente honorífico. Um outro subconjunto de agentes públicos é o subconjunto dos agentes delegados. Esse delegado vem de quê? Delegação, né? Passar poder que é seu para outra pessoa, delegar. Quem são os agentes delegados? As pessoas físicas que exercem uma função pública sob sua própria conta e risco. Quer dizer, aquela pessoa física que presta um serviço público. Exemplo, o notarial do cartório, o dono do cartório. Além desses dois subconjuntos, essas duas espécies de agentes públicos, nós temos também os chamados agentes políticos. Pois é, quem são os agentes políticos? Aquelas pessoas que estão no topo dos três poderes. No topo do legislativo, exercendo o poder legislativo, então, por exemplo, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador. No topo do poder executivo, presidente da república, governador, prefeitos, ministros de estado, secretários municipais, secretários estaduais, e no topo do poder judiciário, então os ministros do Supremo Tribunal, dos tribunais superiores, os desembargadores dos tribunais de justiça, os juízes, por exemplo, todos esses são chamados de agentes políticos. E tem a espécie de agentes públicos que mais interessa para quem vai prestar um concurso, para quem vai fazer uma prova, que é a espécie dos servidores públicos. Então vamos separar aqui os servidores públicos, vamos colocar os servidores públicos em evidência, vamos ampliar um pouco aqui esse subconjunto dos servidores públicos, por quê? Porque esses servidores públicos, eles são uma espécie de agentes públicos, nós temos três subespécies de servidores públicos. Nós temos os servidores públicos propriamente dito, que são aqueles que têm uma relação de trabalho de vínculo com a administração regida por estatuto, então eles têm um cargo regido por estatuto. Nós temos os empregados públicos, que têm uma relação de trabalho com a administração regida por CLT, sempre lembrando que os servidores públicos são normalmente encontrados na administração direta, autarquias e fundações. Os empregados públicos são normalmente encontrados em empresas públicas e sociedades de economia mista. E o último subconjunto dos servidores públicos, a última subespécie de servidores públicos são os agentes temporários. Esses servidores temporários que são contratados em caso de excepcional interesse público. Então, muitas vezes a administração precisa de um servidor temporário por um prazo certo, ela pode fazer um contrato com ele. Ok? Bom, aqui foi uma... E aqui encerramos mais um minuto do direito na sua vida. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, que explicam o direito de maneira rápida, clara e objetiva, acessem o meu canal no YouTube ou meu Facebook. Obrigado e até uma próxima oportunidade.